Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo. Esse vídeo seria o vídeo de domingo, mas ontem eu estava ruim ainda, com muita tosse, nariz muito congestionado, e eu não estaria conseguindo ficar aqui lendo e falando com vocês, conversando durante muito tempo. Então, eu pensei assim, Senhor, se o Senhor quer falar alguma coisa conosco, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser amanhã. O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Mas hoje eu não tenho condições, hoje eu não estou em condições de estar batendo papo, estar lendo, estar falando, porque estou tossindo demais. E fiquei em paz ontem, passei o dia praticamente na cama, ali descansando. O tempo esfriou muito aqui em São Paulo, não sei aí aonde vocês estão assistindo como está o tempo, mas aqui está bem frio. E, e essa mudança de tempo, além da gripe, ainda mexe também com a rinite. Eu tenho rinite. Então, eu deixei assim nas mãos, entreguei nas mãos do Senhor e pensei, bom, eu sei quando Deus quer falar, porque eu sinto aquela necessidade, aquela ansiedade, aquela vontade de pegar a Bíblia e de falar. Então, eu já conheço a maneira como Deus trabalha, pelo menos comigo. E hoje de manhã eu acordei melhor, agora é bem cedinho. O Robson, ele saiu para fazer exame de sangue, né, no posto. E, e aí eu estava tomando meu café e eu senti vontade de falar a respeito de um assunto. Porém, Deus, ele fala do jeito que ele quiser. Não é do jeito, não é aquilo que a gente quer, mas é do jeito que ele quiser. Eu pensei em falar sobre medo. Medo. Medo é uma coisa que nos paralisa. Eu tive muitos medos ao longo da minha vida, mas ultimamente eu tenho percebido um certo ataque de síndrome de pânico. E eu queria falar sobre isso. Eu vou começar falando sobre isso, mas depois eu vou entrar num assunto aqui que o Senhor me deu, que também tem alguma coisa ligada, está ligado também com medo. Então, para a gente começar o vídeo, aqueles que estão chegando agora, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu posto vídeo toda terça e toda sexta, que é vídeo de rotina de dona de casa. E domingo é um bate-papo, respondendo perguntas. Então, se você quer saber alguma coisa também, deixa uma perguntinha para o próximo domingo que eu respondo. Mas antes, não se esquece, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações. Aqueles que já são nossos, deixa bastante like, compartilha bastante para o canal crescer, e principalmente esses de domingo ou de segunda, que ultimamente, né, os vídeos têm saído na segunda-feira, são vídeos direcionados pelo Senhor. Então, pode ser que muita gente, pessoas estejam precisando dessa palavra. Então, compartilha bastante com muitas pessoas. E também me visita lá no Instagram, que eu sempre deixo o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Lá vocês vão me conhecer melhor. Lá eu posto coisas diferentes daqui e vou postando ali o dia inteiro. Então vocês vão me conhecer mais de pertinho. Bom, deixa de papo e vamos para a vinheta. Roda a vinheta. Estou sentada aqui na mesa da cozinha, olha lá, já são 7h10 mais ou menos da manhã dessa segunda-feira, né? Hoje é dia 24 de abril de 2023 e o ano está correndo. Já estamos no final de abril, quarto mês do ano. O ano está correndo. Então, vamos aqui para a palavra que eu queria falar. Eu queria falar sobre medo. Medo. Eu sempre fui uma pessoa bem corajosa, desde criança. Eu não sou uma pessoa que tem muitos medos, mas quando eu era criança eu tinha muito pesadelo. Muito pesadelo. Eu sonhava muito com bichos peçonhentos. E eu acordava nas madrugadas gritando e acordava todo mundo. Eu tinha muitos sonhos assim. E aí
quando eu tive esse encontro com o Senhor, acabou, não, nunca mais tive pesadelo, glória a Deus por isso. Mas eu sinto que eu tenho ataques de síndrome de pânico, e esses ataques são quando eu entro dentro de um carro. Eu sei dirigir, eu aprendi a dirigir com 18 anos, nunca gostei de dirigir, fui fazer minha aula de volante, tirei minha carta a pedidos do meu pai, inclusive foi ele que pagou para que eu tirasse minha carta, mas eu nunca gostei de dirigir. Talvez por preguiça, por não querer ficar ali, né, atenta, não sei, nunca me interessei. Não tenho nenhum problema de andar de ônibus, até gosto, desde que o ônibus não seja lotado, né? Mas eu não tenho esse desejo de dirigir. Mas ultimamente eu tenho visto que todas as vezes que eu entro num carro com outras pessoas dirigindo, eu começo a ficar meu coração acelera demais, eu começo a ficar aqui com aperto na garganta, no peito, principalmente quando estou assim no meio do trânsito, numa avenida. Moro aqui em São Paulo, capital, aqui tem muitas avenidas, né? Avenida do Estado, Marginal, e tem a Avenida Sapopemba aqui perto de casa, bem movimentada. Tem aqui a Luiz Inácio de Anhanha, que é a Avenida do Monotrilho, também bem movimentada. Aqui nós temos várias, né? Várias avenidas com muitos caminhões, ônibus, e eu vejo que eu fico um pouco agitada, faço alguns comentários, e eu sei que quem está comigo dirige bem, mas mesmo assim tenho aquela sensação que o carro vai bater, que quem está na outra pista vai entrar a qualquer momento para essa pista. Isso me incomoda e me atrapalha muito até mesmo para dirigir. Nós temos carro, o carro fica na garagem. Pouquíssimas vezes eu pego o carro para dirigir, bem poucas mesmo. Mais aqui no bairro. E quando a minha cabeça tá boa, quando eu falo eu quero dirigir. E eu dirijo bem, gente, eu não dirijo mal não. Mas vai saber, né? E o medo, eu queria falar sobre o medo, porque o medo é uma coisa que não vem de Deus e o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente perca oportunidades, o medo faz com que a gente não progrida, o medo faz com que a gente não se locomova, né? Não se mexa, não tem aí um movimento que a vida requer. E eu queria falar sobre isso, só que também, ultimamente, eu estou bem, assim, ligada à parte financeira. Estamos aqui fazendo um planejamento financeiro aqui em casa, temos visto muitos vídeos de aplicação, vários tipos de aplicação de dinheiro, a curto, a médio e a longo prazo. Estamos estudando muito isso. E por incrível que pareça, que não é por incrível que pareça, porque Deus é Ele que dirige as nossas vidas, então se a gente presta atenção naquilo que Deus fala ou nos mostra, Ele mostra o caminho e Ele confirma. E quando eu abri aqui para ver um outro assunto em Lucas 19, a minha Bíblia é a Bíblia da mulher, né? Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho essa Bíblia que eu ganhei aqui do Robson já faz muito tempo. E ela tem alguns comentários, ela tem algumas partes assim, aqui em quase todas as páginas ela tem alguns comentários. Dentro da Bíblia, olha, dentro da própria Bíblia, e ela se baseia em versículos bíblicos. E justamente nessa página está escrito o quê? Planejamento financeiro. Quando eu digo que Deus é maravilhoso e a gente, quando entrega a vida nas mãos dele, ele realmente nos dirige, eu estou falando com base, porque minha vida ela é totalmente dirigida pelo Senhor. Totalmente. Então eu entendi que ele queria falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como administrar o seu dinheiro. E está relacionado com medo, sim, porque muitas pessoas morrem de medo do futuro.
principalmente na parte financeira. Enquanto muitas pessoas nem ligam e são consumistas e gastam dinheiro, recebe o pagamento hoje, dali uma semana não tem mais nada. Tem outros que têm medo de ficar sem dinheiro, de passar necessidade, de ficar desempregado e só faz juntar, né? São os famosos pão duros, aqueles que não gastam com nada. E ajuntam, e ajuntam, e ajuntam, e ajuntam, e ajuntam. Infelizmente tem alguns que até vão embora, morrem, deixam aí um monte de dinheiro. Bom, o que o Senhor nos ensina, não só na parte financeira como em qualquer assunto, é sobre equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida, em tudo, em tudo. Não podemos trabalhar demais, não podemos trabalhar de menos. Temos que trabalhar o ideal, o suficiente. Não podemos querer ser santos demais ou santos de menos. Não queremos ser o sabe tudo. Temos que ter a humildade de reconhecer que a gente pode até saber algumas coisas, mas que estamos sempre aprendendo. Porque tem pessoas que acham que não sabem nada, que têm a autoestima muito baixa. Tem outros que já têm a sua autoestima elevadíssima. Acham que não precisa aprender mais nada, que sabe tudo, que são os donos do mundo. Então, não pode. Temos que ter equilíbrio. Sim, temos que reconhecer nossas qualidades, porém, temos que saber que estamos sempre aprendendo, que não sabemos tudo. Tem aqueles que são amorosos demais, tem aqueles que são ríspidos demais, tem pessoas que são totalmente frias, tem pessoas que são até pegajosas. Temos que ter um equilíbrio. Temos que sim, amar as pessoas, amar em primeiro lugar a Deus, a nós, ao próximo, mas com equilíbrio, né? Sem ficar ali sendo muito grudento e também não ser tão frio. Então, em tudo na vida nós temos que ter equilíbrio. E na parte financeira também. Não podemos ser muquirana, mão de vaca, mas também não podemos ser gastadores. Temos que ter um equilíbrio. Temos que fazer um planejamento e ver em que é necessário gastar. Se nós trabalhamos é para ter um dinheiro. Esse dinheiro vai ser gasto como? Nós precisamos desse dinheiro para quê? Para morar, para se vestir, para se alimentar. Mas temos que ter sempre uma reserva. Caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, a gente tem uma reserva. Se estamos começando uma família, ou se queremos conquistar uma casa própria, ter um carro, também temos que ter um planejamento. Uma parte do dinheiro a gente tem que deixar reservado, tem que guardar, tem que aplicar para que esse dinheiro renda, para que mais para frente a gente consiga conquistar as coisas que a gente planeja. Então, em tudo na vida nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra fundamental em tudo, né? Quando nós estamos ali na presença do Senhor, quando nós estamos caminhando com o Senhor, temos que ter equilíbrio. Tem pessoas que querem ser santas demais, que de manhã até a noite estão sempre dentro da igreja ou querem ficar pregando a palavra o dia inteiro em todos os lugares. Gente, não é isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor, Ele colocou o Filho dele aqui na terra para nos ensinar, para que a gente desse um modelo de como servir a Deus, de como servir ao Pai, com equilíbrio. Tudo tem um tempo. Eclesiastes sempre nos lembra disso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E no planejamento financeiro não é diferente. Bom, então falando em planejamento financeiro, o que a palavra aqui nos ensina? Bom, ela ensina que a gente, em primeiro lugar, a gente não deve fazer dívida, a gente não deve pegar dinheiro emprestado. Eu sei que é estranho porque nesse mundo que a gente vive, o dinheiro não dá, muitas vezes chega no meio do mês já acabou, muita gente tem muita gente desempregada. Então é complicado, mas é o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque aqui ela diz que a terra e tudo que tem nela, inclusive nós, pertence ao Senhor. E tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Em primeiro lugar, a vida. Depois, a saúde. Ele nos dá dons,
aos quais a gente pode usar para trabalhar, para ter uma profissão, né? Tem muita gente aí que tem uma habilidade manual, tem outros que já tem mais habilidade para falar, para dialogar, tem uns que têm uma facilidade para comercializar, tem outros que sabe, que entende bastante da parte financeira de aplicação. Tem mulheres que são muito hábeis em artesanato, tem outras que cozinham muito bem, tem gente que tem habilidade com idiomas, com línguas, tem pessoas que sabem ensinar perfeitamente, são os professores. Tem pessoas que são muito hábeis com números, né? Então sempre vão para aquela área de exatas, para engenharia, para arquitetura, para matemática, para física, para química, sabe? Então nós temos habilidade, nós nascemos, o Senhor nos dá habilidade. E quando a gente vai crescendo, entra numa escola e vai aprendendo várias matérias ali, a gente sempre se identifica com uma ou com outra. E é isso que vai fazer com que na nossa vida adulta a gente possa escolher qual profissão, naquilo que a gente deseja trabalhar. Nem sempre a gente consegue trabalhar naquilo que a gente gosta. Muitas vezes a necessidade faz com que a gente trabalhe, pegue algum emprego, até mesmo que a gente não gosta muito, mas porque a gente necessita do dinheiro, do salário. Mas alguns conseguem trabalhar naquilo que gosta, ou talvez quando você já passa de uma idade, quando você já se aposenta, muitas pessoas começam a fazer exatamente aquilo que elas gostam, né? Elas já têm ali um dinheiro que cai ali todo mês para sobrevivência, e aí elas vão fazer aquilo que elas gostam. Então são dons. Então o Senhor criou tudo, nos criou e ainda nos capacitou. Porém, aqui na Terra, o pagamento da nossa capacitação é dinheiro, valores. Agora, aí entra, né, como cada um administra o seu dinheiro. Tem pessoas que conseguem guardar, conseguem administrar, fazem bons negócios e logo cedo elas conseguem já ter uma casa própria, um bom carro. Tem uns que têm até uma empresa, um consultório, um escritório, um comércio. Tem outros que não. Tem pessoas que passam uma vida inteira morando de aluguel, sem saber direito o que gostam, o que querem fazer, tentam fazer alguns negócios ou guardar dinheiro, não conseguem. Então, são habilidades. Porém, quando a gente entra dentro aqui da Bíblia e procura saber, procura aprender à luz da Bíblia, ele vai nos ensinando. Ele nos ensina. E aqui ele diz, por exemplo, em Provérbios 31, 28, Provérbios 31 é um provérbio que eu gosto muito. Por quê? Porque fala da mulher virtuosa. E o que é a mulher virtuosa? É a mulher ideal aos olhos de Deus, né? É aquela mulher que agrada a Deus. O que ela faz no seu dia a dia agrada a Deus. Então, ele fala quais são os... como que eu vou falar? Quais são as qualidades, né? As qualidades de uma mulher que agrada a Deus. Então, palavras do rei Lemuel, Provérbios 31, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Esse provérbio aqui, ele foi escrito pelo rei Lemuel e ele se inspirou na mãe dele. A mãe dele era uma mulher exatamente assim como ele diz, como ele descreve aqui no provérbio, nos Provérbios 31. Então diz assim: quem te direi, filho meu, ó filho de meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos. Os que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então aqui ela está dando conselho a ele que, né, que era um rei.
que estava se tornando rei. E aí, ele, depois desses ensinamentos que a mãe deu, ele faz esse louvor, esse canto à mãe dele. E é essa mulher que é exatamente a mulher que agrada, que é agradável aos olhos de Deus. Então ele fala, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. E ainda noite, ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então aqui a mãe do rei Lemuel era uma mulher virtuosa. Era uma mulher que dava bons conselhos ao filho que estava se tornando rei. Era uma mulher que que o marido admirava. Por quê? Porque ela tomava conta da sua família. Ela não deixava faltar nada. E ela não era apenas uma dona de casa, porque você vê que ela dá ordem às suas servas. Então ela tinha todo um grupo de servas, de mulheres que ajudavam nas tarefas de casa. Porém, ela não ficava sem fazer nada. Ela era comerciante, ela era costureira, ela tecia cobertas, ela fazia roupas para a família. Ela levantava cedo para preparar ali o café da manhã, comida matinal. Então, ela era uma mulher que ela só recebia elogios. E o marido também, por onde ele andava, ele só escutava coisas boas a respeito da mulher dele. Então, essa daqui se tornou uma mulher segundo o coração de Deus, que agrada a Deus. É um exemplo que toda mulher deveria seguir. Pode ser que hoje em dia, que as mulheres estão, aí procurando empoderamento, muitas mulheres podem olhar e falar assim: eu não quero ser essa mulher aqui, não. Eu não quero ser essa mulher que fica aqui só em casa, cuidando da família, mas aqui mostra que ela não ficava em casa, não. Que ela comercializava, que diz, olha, que ela comercializou até propriedade, ó. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Quer dizer, ela trabalhava, ela ganhava dinheiro, ela fazia negócios. Então, ele fala o quê? Então, aqui ele fala que ela era uma bênção.
Ó, a esposa que gerencia as finanças do lar com sabedoria é uma bênção para o seu marido e sua família. Então, ela gerenciava toda a casa dela, inclusive a parte financeira. Outra coisa, como a gente sabe que tudo que tem na terra pertence ao Senhor? Em Salmos 24:1, quer ver? Em Salmos 24:1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, por que a gente tem que ficar preocupado, com medo de que vai faltar alguma coisa, se a gente confia no Senhor? Agora, se a gente não confia no Senhor, realmente a gente tem que ficar preocupado. Mas se a gente crê que existe um Deus que é dono de todas as coisas, inclusive de nós, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos capacita, a gente não tem que ter medo. Mas também a gente não tem que ficar de braços cruzados esperando que Deus faça cair do céu dinheiro na tua casa, porque isso não vai acontecer, né, gente? Ele nos capacita para que a gente não tenha preguiça e a gente se levante, vá trabalhar e vá conquistar. Perca o medo. Se alguma coisa coloca medo, que é o que eu acabei de falar para vocês, que eu tô percebendo que quando eu entro num carro, num trânsito, eu começo a ficar meio com todos os aspectos, né, de síndrome do pânico, só que está repreendido no nome do Senhor Jesus, toda a síndrome do pânico na minha vida, e eu já começo a orar em silêncio e falar, está repreendido em nome de Jesus, Senhor, o Senhor fez corajosos e não covardes. O Senhor nos protege, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, que coloca anjos acampados ao nosso lado. Então arranca esse medo, arranca todos esses sintomas e eu vou me acalmando, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer hoje, o que o Senhor está querendo dizer hoje, é que em tudo a gente tem que colocar confiança nele, principalmente nas coisas materiais, porque é fácil as pessoas dizerem, eu confio em Deus, mas eu confio em Deus, claro que eu sei que existe Deus, eu confio, mas quando falta o dinheiro, as pessoas ficam apavoradas. É para se apavorar? Sim, claro, né? Eu tenho filhos, eu tenho crianças, estão com fome, não tenho dinheiro, mas vocês oram de manhã? Porque eu já passei muita necessidade. Teve uma época que eu fui morar em Goianazes e o Robson, nós não éramos casados. Nós não éramos nem namorados, nós éramos irmãos em Cristo. E eu tive que sair de onde eu morava e a casa que apareceu foi em Guaianazes, foi uma casa que estava ali em construção, quase que abandonada, mas tinha uma dona, aonde nos foi dado o direito de habitar ali para pagar só água e luz. Só que eu estava desempregada e o Robson também, e ele foi morar num cômodo do lado dos cômodos que eu iria morar, né, do lado de fora, porque era um lugar um pouco perigoso, um pouco distante, que eu não conhecia, mais para uma companhia, né? E ele acabou ficando doente. Nós arrumamos emprego, tanto eu quanto ele, mas ele acabou ficando muito doente. Eu conto isso num vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, num vídeo onde eu falo da minha história. E ali eu tive que deixar, ele perdeu o emprego dele, ele teve que sair porque ele ficou muito doente, e eu também tive que deixar porque alguém tinha que cuidar dele. E nós ficamos sem nada. E quantas vezes eu não dobrava meu joelho e orava e falava, Senhor, nós não temos nada para comer. E chegava na minha porta. Se vocês não acreditam em milagre, comecem a entregar sua vida ao Senhor e orar e não pedir nada, não falar mais nada para ninguém. Só peça para o Senhor, para você ver se Ele não traz. Vinha na minha porta pessoas com cesta básica, com exatamente aquilo que eu tinha pedido na oração. E eu já vi Deus me suprir de diversas maneiras, sem nunca ter aberto minha boca para ninguém. Então, eu vivi dos milagres de Deus. Eu sou um milagre e já vivi dos milagres muitas e muitas vezes e continuo vivendo. Então, Ele é dono de tudo. Se Ele quiser que você enriqueça, Ele tem os meios dele, mas Ele só vai fazer isso se Ele sabe que
o dinheiro vai ser bem administrado, que o dinheiro não vai fazer com que você corrompa o seu caráter, o seu coração, a sua maneira de ser. Porque, infelizmente, tem pessoas que enriquecem e mudam, se transformam. E o Senhor, o que Ele pensa ao nosso respeito é muito maior e muito melhor do que nós mesmos pensamos. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Jamais Ele vai querer alguma coisa ruim para nós. Então Ele só vai nos dar aquilo que Ele sabe que não vai interferir no nosso caráter, no nosso coração, na nossa maneira de ser. Mas pode ter certeza que nunca vai faltar nada na sua vida se você entregar a sua vida ao Senhor. Colocar Ele para tomar conta da sua vida. Porque afinal de contas foi Ele que te deu a vida. E na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Porque Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Então, quando você fecha os olhos e o coração para, foi Ele que te levou de volta para Ele. Ele te trouxe e Ele leva de volta. Então, por que ter tanto medo do futuro? Por que ficar tão preocupado? Claro, aquilo que vem na nossa mão, nós temos que ter controle, mas nós temos que pedir para o Senhor nos ensinar a administrar da maneira correta. Quando a gente coloca Ele na frente, a gente nunca perde. Nunca perde. A gente só tem a ganhar. Com o Senhor a gente só ganha, a gente não perde nada. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra, Ele é aquele que entra em qualquer batalha para vitória. E quem estiver com Ele à frente, sempre terá vitória, sempre. Então guarde isso. Até na parte financeira, coloque Deus na frente. Ore. Você está sem dinheiro? Está desempregado? Tem uma dívida grande? Gente, eu já tive dívida de banco que durou mais de 10 anos. Ela estava muito grande, essa dívida. Muito, mas muito grande mesmo. Eu não tinha condições. Era dívida com cartão de crédito, com limite de banco. E um dia, depois que eu conheci o Senhor, eu já estava com o Robson. Eu falei, não, o Senhor diz que a gente não tem que emprestar dinheiro de ninguém, a gente não tem que ter dívida. Então vamos tentar solucionar isso aqui. E eu fui, o banco era nossa Caixa. Nem tem mais. Era lá no Brooklyn. Foi uma empresa que eu trabalhei que abriu a conta. E eu cheguei lá e sentei para falar com o gerente. Falar, olha, minha situação é essa, assim, 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 assim. Nós temos um salão de cabeleireiro, nós ganhamos o nosso salário, o nosso sustento vem desse salão. Eu não tenho holerite, eu não tenho como comprovar minha renda, mas eu me comprometo a pagar. Eu sei que eu estou devendo muito nesse banco e eu queria parcelar para pagar. Foi exatamente assim que eu falei com o gerente, estava eu e o Robson. O gerente, deixa eu dar uma olhada, dá o seu cartão, deixa eu dar uma olhada na sua conta. Mas eu tinha orado antes, falado, Senhor, me ajuda, vai na frente. Eu quero conseguir pagar, eu quero limpar meu nome. E ele foi lá ver minha conta. A minha conta, na época, era mais de 3 mil, não, era muito mais. Eu acho que chegava mais ou menos, eu acho que é uns 9 mil reais. É mais ou menos de 7 a 9 mil reais. Porque fazia muito tempo que aquela conta estava lá parada, só criando juros. Ele voltou e falou assim para mim, mas a sua conta é muito pequena. A senhora consegue pagar, creio que a senhora consegue pagar até à vista ou a gente pode parcelar. E eu pensei comigo, ele tá falando que é muito pequena porque eu falei que tem um salão de cabeleireiro, ele acha que eu tenho dinheiro, né? Qual é a conta? 370 reais. Eu arregalei o olho, olhei para o Robson, olhei para ele, fiquei olhando. Eu falei, tem certeza? Falei para o gerente, ele falou sim, virou a papelada e me mostrou. E todas as vezes que eu consultava Serasa, era sempre aquele valor altíssimo.
Por isso que eu fui largando para lá. E esse valor eu tinha para pagar. Ele falou, eu vou entregar lá no caixa, não precisa nem pegar fila. Eu vou entregar naquele caixa ali, vou pedir para ele abrir, a senhora pode ir lá e acertar. Eu fiquei passada, gente. Aí eu estava, abriu o caixa, aí se formou uma filinha pequenininha e aí nós ficamos ali para poder pagar. Vocês acreditam que o gerente foi até a fila, a gente estava em pé, na fila. O gerente foi na fila e falou assim, vocês querem um cafezinho? Eu achei aquilo tão estranho, porque eu já fui bancária, gente, já trabalhei, já fui caixa de banco, já trabalhei em tesouraria, muito tempo. Ninguém oferece um café, o gerente sair da mesa dele e oferecer um café para quem está na fila. Se você ainda está sentado na mesa do gerente, pode até ser. E nesse banco tinha muito idoso, porque era um banco mais assim, né? O pessoal ia naquele banco mais por causa de aposentadoria, pensão. Eu fiquei olhando pro Robson, falei, aceito. Ele levou a xicrinha de café, uma para mim, outra pro Robson, na fila. Tomei o café, não estava entendendo nada. E naquela época eu era nova no Senhor, sabe? Eu fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, eu já tinha tido muitos milagres, visto o Senhor fazer muitos milagres, mas assim, na realidade a gente nunca se acostuma com os milagres do Senhor, né? Toda vez que ele faz alguma coisa de extraordinário, a gente realmente se assusta. Cheguei lá no caixa e pensei comigo, bom, então tá bom, eu vou lá, eu vou pagar esses 370, fecha a conta e tá tudo certo. Porque naquela época a gente tinha talão de cheque, né? Tinha o cartão do banco, mas tinha talão de cheque. Fecha a conta e tá tudo certo. Peguei, paguei. E aí o gerente foi lá de novo e falou, olha, depois que a senhora pagar, a senhora retorna na mesa. Tá bom? Pensei comigo, vai fechar a conta. Cheguei lá, tinha cheque especial, cartão de crédito com limite não sei de quanto, cartão de débito, porque já era mais atualizado, já tinha cartões. Eu não entendi nada. Eu fiquei com a minha conta aberta. Essa conta se transformou numa conta que eu tenho hoje, que é uma conta no Banco do Brasil. Que aí ficou ali parada, tal, não usei nada, mas aí agora recentemente trabalhei no call center, minha conta era no Itaú, pediram para abrir, mudou lá parece que o CNPJ da empresa, ela pediu para abrir no Banco do Brasil. Quando eu fui abrir no Banco do Brasil, eles falaram, mas a senhora já tem uma conta que eu... Como assim eu nunca abri conta no Banco do Brasil? Sim, a senhora tinha conta na Caixa, não tinha nossa Caixa, nosso banco? Então, virou Banco do Brasil, veio tudo pro Banco do Brasil. A senhora já tem a conta. Então, gente, tem um outro milagre que eu não vou contar agora, eu vou esperar mais para frente. Tem uma coisa que aconteceu aí nas nossas vidas, mas eu não vou contar não. É só bem mais para frente mesmo, que é um outro milagre. E foi agora, recentemente, há um mês atrás. Então eu falo, e tem a ver com financeiro também, tá bom? Então eu falo para vocês, entregue a vida de vocês para o Senhor. Se acostumem a abrir a Bíblia, ler a Bíblia, mesmo que vocês não entendam nada. Sabe, se vocês têm uma Bíblia, lê. Se vocês não têm, comprem uma Bíblia. Toda manhã ou toda noite antes de dormir, abra em algum lugar, qualquer lugar. Faça uma oração, peça para o Espírito Santo dar entendimento. Porque isso aqui é um livro espiritual, é um livro, sabe, de mistério, é um livro por onde o Senhor fala com você. Faça uma oração, peça entendimento por parte do Espírito Santo e leia, e vocês vão ver, vocês vão começar a ver o que vai acontecer na vida de vocês. Então aqui o que a Bíblia nos ensina, tudo que vier nas nossas mãos, lícito, de maneira lícita, fruto do nosso trabalho, administre, não vá gastando, sabe, não jogue dinheiro fora. Se tiver uma situação difícil, não pegue dinheiro emprestado, não vá atrás da agiota, sabe? Se tem dinheiro, não se encha de dívida. Não pega um cartão de crédito e lota de dívida e chega uma hora que você não consegue nem pagar. Pensa, ora.
Pede para Deus, Senhor, me ensina. Como que eu faço? O que eu faço com esse dinheiro? Olha, acabei de receber meu pagamento, eu tenho aluguel, água, luz, tenho essa prestação para pagar, tenho isso. Vai sobrar esse tantinho. Me ajuda. Até quando eu for no supermercado fazer compra, me ajuda, Senhor. Não deixa eu comprar demais, não deixa eu comprar coisa desnecessária. Senhor, me ajuda. Vocês vão ver. A vida vai mudar. Eu tenho certeza. Então é isso que ele queria falar com vocês. Tem a ver com medo? Tem a ver com medo, porque tanta gente tem medo do futuro, né? Mas não tenham medo não. Orem, confiem, entrega nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Então eu já agradeço aqueles que ficaram comigo, espero que essa palavra entre no coração de vocês, sabe? Mova o coração de vocês para que vocês realmente comecem a ler a Bíblia e ter contato com o Senhor, falar com Ele para ver as maravilhas que Ele pode fazer na sua vida, em todas as áreas. Então, muito obrigado. Aqueles que ainda não se inscreveram, não se esquece, não saiam sem se inscrever no canal e clicar no sininho. Me visita lá no Instagram, que eu vou deixar o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. E deixa bastante like, compartilha bastante. Eu tô esperando vocês amanhã, né, gente? Na terça-feira. Bye. Fiquem com Deus. Bye.